nós vamos balizar essa informação no acontecimento do passado. É como se o passado fosse a nossa base de dados, nosso framework. Olá, tudo bem? Passando aqui rapidinho só para te situar em relação a esse vídeo. Esse vídeo ele faz parte de um treinamento ministrado por mim chamado O Manual do Usuário Cerebral. E se você tiver interesse por esse treinamento, eu vou deixar o link na descrição, aí você pode aprender muito mais, tá bom? Então se deleite com esse capítulo que eu tenho certeza que fará muita diferença na sua vida. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos no quinto vídeo do primeiro módulo, que é Heranças Evolutivas Mentais. Hoje nós vamos falar sobre o mecanismo de orientação temporal cerebral. Mas antes de entrar nesse assunto, que é um complemento do vídeo anterior, vamos recapitular? Vou mostrar aqui atrás um resumo em cima para que a gente venha recapitular o assunto anterior, para a nossa memória poder ficar mais clara, mais assertiva, para podermos dar seguimento a mais esse vídeo. Só fazendo aqui o resumo, no vídeo anterior nós entendemos que as informações em potencial são captadas pelo sistema nervoso periférico, que é transferido para o sistema nervoso central, que é interpretado e transformado em percepção, que confronta ou ajusta com o cérebro intrínseco, que vira o nosso modelo interno da realidade. É só um resumo do vídeo anterior. É bom que você volte ao quarto vídeo, para que você tenha aí uma memória bem fresquinha, bem ativa para poder entender, tá? E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o mecanismo de orientação temporal cerebral. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nesse momento onde há a interpretação do sistema nervoso central junto com a percepção, e principalmente nesse confronto, há algo muito importante para que a gente possa analisar e para que a gente possa entender. Por isso, eu estou fazendo um vídeo só desse assunto, de tão importante que eu acho que é. E quando eu falo temporal, eu estou falando não é sobre uma tempestade, eu estou falando sobre tempo, eu estou falando sobre presente, passado e futuro, que na verdade aqui é passado, presente e futuro. E o que isso quer dizer? Vou voltar para o desenho atrás para que a gente siga o raciocínio, para que isso possa ser bem compreendido, para poder trazer a devida compreensão, desde lá de trás do primeiro vídeo até o quarto vídeo, para que possamos progredir em relação aos outros módulos, tá bom? Então, o que eu entendo? Como é que eu começo falando sobre esse mecanismo temporal? Claro que eu começo falando no tempo do passado, para você se atualizar em relação ao que eu estou falando. Quando nós chegamos no momento onde nós vamos confrontar a informação em potencial que entrou em nosso cérebro intrínseco, nós vamos balizar essa informação no acontecimento do passado. É como se o passado fosse a nossa base de dados, nosso framework, como se fosse aqui as nossas experiências passadas. Aí eu vou dar um exemplo. Digamos o seguinte, digamos que você estava na sua cozinha e sem querer você tocou na grade quente do fogão e ela estava quente. Você tocou e queimou sua mão. Aí tudo bem, você foi, fez lá, lavou sua mão, colocou um gelo, lavou, fez o que tinha que fazer. 30 minutos depois você volta para a cozinha. Então, quando chega perto da grade, você não vai mais tocar, porque no passado bem presente, no passado bem curto, que já é passado, você teve uma experiência que ao tocar aquela grade, você queimou sua mão. Então você se balizou a partir de um acontecimento passado, para não fazer de novo. E vou dar um outro exemplo mais prático. Digamos o seguinte, digamos que você foi convidado para ir na casa de um amigo. Aí você pegou um caminho para ir para a casa desse amigo, só que esse caminho era cheio de buracos, cheio de lombada. Foi um caminho que te marcou psicologicamente, marcou negativo psicologicamente. E você voltou por esse caminho. Em um outro momento, quando esse amigo lhe convidar de novo para ir na sua casa, você vai programar um outro caminho. Você vai procurar um outro caminho porque no passado, em um outro momento que você foi, você teve uma experiência negativa de passar pelaquela rua
e ter um desconforto. Então você vai procurar ir por outro caminho que não seja o que você teve aquela experiência passada negativa. Você entende que nesses 2 exemplos que eu te dei, você se balizou por um acontecimento do passado para poder compor uma nova realidade no presente. Então nesse momento você passou por 2 momentos temporais, que foi o passado e foi o presente. Então, toda vez que acontece esse processo onde a informação está no sistema nervoso central, ele está se transformando em percepção e vai ajustar com o seu cérebro intrínseco, ele tem que ser balizado, ele tem que ser confrontado ou ser ajustado com a informação do passado também. Essa experiência do passado ficou como se fosse num banco de dados. Ele ficou num banco de dados lá do seu cérebro, pode-se dizer que é a memória, e você se baliza por esse acontecimento. E vou mais longe ainda, a partir de balizamentos também de acontecimentos do passado, você vai se antecipar a problemas do futuro, sabendo como aconteceu no passado e outros acontecimentos que podem acontecer no futuro. Você acaba aí fazendo um processo antecipatório para se precaver de possíveis acontecimentos. Então, nesse momento, a gente entende que nesse processo há esse mecanismo temporal. E esse mecanismo temporal, lembra que também quando eu falo nas heranças evolutivas, quando nós entendemos lá desde o primeiro vídeo que fala que o cérebro tem a primazia de nos manter vivos, e tudo isso vai contribuindo para formar o cérebro intrínseco, para a partir daí nós balizarmos os nossos novos comportamentos, as nossas ações. E como eu sempre falo desde o primeiro vídeo, lembrando que esse é uma explicação, esse é um método que se baseia em minhas experiências, em meus estudos, e se baseia em 2 livros que eu escrevi, que o primeiro livro se chama A Ilusão das Escolhas e o segundo livro se chama Questionando a Mente, a Construção do Cérebro Intrínseco. Então, a partir desses livros e de muitos outros conteúdos e de muitos outros artigos, assuntos, livros, eu construí essa ideia, eu construí esse treinamento. Então, tudo isso que eu estou falando não é algo novo, é algo que já está aí, mas eu consegui colocar tudo em um único lugar de uma forma prática, de uma forma consciente, compilando tudo para que chegasse até você dessa forma. Eu tenho certeza que muito do que eu estou falando aqui você nunca ouviu falar, ou se ouviu falar não é da forma que eu estou colocando, de uma forma mais clara, de uma forma mais incisa, de uma forma mais prática, de uma forma mais coerente, que faça você entender que essa é a minha intenção, é fazer que você entenda o suficiente para compor o seu manual do usuário, para que suas vivências do seu futuro e até o seu presente seja alterado, que você reprograme a sua mente, que você recalcule a sua rota. Essa é a intenção. Quando eu falo nesse mecanismo de orientação temporal, significa que nós nos orientamos. E por que isso é importante saber? Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho que entender qual foi os meus comportamentos do passado que não foram benéficos. O que nós temos que entender é o seguinte, que talvez você chegou aqui e o cérebro que te trouxe até aqui não é o cérebro que você queria. Talvez você esteja insatisfeito, e eu acredito que a grande maioria está. Acredito que você não vive a vida dos seus sonhos, que você não vive a vida que quer. Então, a partir do momento que você entende o processo, você entende que você tem como se orientar, você tem como transformar, talvez, algum acontecimento, alguma experiência em algo novo, em algo positivo, em algo que te conduzirá a novos patamares, que te conduzirá a novas realizações, e que a partir daí, quando você entende todos esses processos cadenciados desde o primeiro vídeo até este vídeo, você entende que sim, que é um processo de construção, e que se você anotar e se você fizer as coisas certas, você consegue mudar. Esse primeiro módulo já valia qualquer centavo que você possa investir. Eu posso dizer para você que eu gastei para mais de 100 mil reais em formações, em curso, em bacharel e etc, para poder chegar até aqui e falar para você.
E o valor que você pagou aqui é muito insípido, é muito pequeno diante da quantidade de informação que você está obtendo para ter um crescimento absurdo em relação a isso. Mas você precisa entender, você precisa imergir, e nós vamos entender mais na frente nos próximos vídeos. Nós vamos entender, vai ter ferramentas balizadoras, ferramentas onde você pode se orientar melhor. Vamos ter muita coisa ainda para acontecer. E esse vídeo é um pouco rápido, é só para dizer que os nossos novos pensamentos, comportamentos e ações são balizados por esse sistema que é a criação da realidade, né? O nosso modelo interno da realidade. Nesse momento onde nós balizamos, é aqui eu coloco, olha, o passado, experiências, e também serve como base de dados. O presente é a nossa visão atual. Quando eu falo que nós interpretamos e confrontamos ou ajustamos, é a nossa nova realidade. Então, quando nós entendemos que no passado nós transformávamos esses novos pensamentos, essas novas informações em continuidade daquilo que nunca nos favoreceu, então é o momento de despertar para isso, porque esses acontecimentos nos trouxe até aqui e fez a pessoa que somos hoje, e nós não estamos satisfeitos com ela. Não é isso que nós queremos para a nossa vida. Então nós confrontamos esses acontecimentos do passado, refletimos sobre eles, ressignificamos eles e transformamos em novas possibilidades para o futuro. Quando eu falei anteriormente que nós nos antecipamos aos acontecimentos, nós estamos aí moldando um possível futuro. É por isso que o vídeo fala sobre um mecanismo de orientação temporal cerebral, porque está tudo aqui, tá? Eu falo aqui, olha, o futuro, antecipação e motivação, e isso também nos motiva. Quando a gente entende que a gente muda, que a gente, através da neuroplasticidade, a gente pode mudar o nosso cérebro, pode mudar o nosso comportamento, a gente tem uma motivação para seguir em frente. Nós vamos falar mais disso nos próximos vídeos, mas o que eu quero que você entenda é sobre isso daqui. E, como eu falei, se você tem um modelo de cérebro negativo e você pega todos os pensamentos passados, você continua perpetuando um eu negativo, um cérebro intrínseco negativo. Então você precisa confrontar, ressignificar essas informações que veio do passado para poder fazer um novo modelo positivo, ressignificando, recalculando a rota, reprogramando a mente. Lembra quando eu falei sobre que o nosso cérebro tem um software? Então, de repente, a gente vai lá, reprograma esse software, faz uma nova roupagem nele, faz uma atualização para que nós tenhamos resultados mais eficazes, temos resultado de alta performance, para que você construa um eu do futuro, um eu de possibilidades, um futuro de muitas oportunidades, porque oportunidades, ela não apenas surge do nada, mas também elas são criadas, são feitas. Às vezes as oportunidades surgem sem a gente esperar, mas às vezes nós criamos essas oportunidades. Então eu estou dando essas oportunidades em sua mão. Só fazendo um apanhado dessas informações sobre o vídeo de hoje, que é o nosso mecanismo de orientação temporal cerebral, que as imagens são captadas pelo nosso sistema periférico, transferida para o nosso sistema central e depois é transformada em percepção para aí sim ajustar ou confrontar com o nosso cérebro intrínseco. E nesse momento a gente se baliza pelos acontecimentos do passado, pelas experiências do passado, pelas vivências do passado. E se foram experiências negativas, se foram experiências que sempre te deixou desmotivado, que te trouxe a ter crenças limitantes, que te trouxe a observar alguns paradigmas que te paralisou. Então esse é o momento, a partir de hoje, de você olhar para tudo isso e ressignificar através de um cérebro de modelos positivos, de cérebro de pensamento. Nós vamos entender mais sobre isso. Em algum momento lá atrás eu falei que nós pensamos que nosso cérebro é uma máquina de pensamentos e a maioria dos pensamentos são descartadas, mas nós podemos pegar pensamentos cabíveis, pensamentos
que possam ser de grande valor e gerenciá-los para que venha compor aí uma base sólida para que nós possamos crescer junto com eles. Eu posso estar falando assim, mas é verdade. Nós podemos gerenciar as nossas emoções. Por exemplo, emoções não é uma coisa que a gente controla, mas emoções é uma coisa que a gente gerencia, e nós vamos estar falando sobre isso também, porque emoções ela faz parte do cérebro intrínseco, na construção do cérebro intrínseco, faz parte do nosso cotidiano. Então lá na frente nós vamos entender, quando nós falarmos sobre inteligência emocional, nós vamos entender e falar sobre inteligência emocional e sobre emoções. Então nós entendemos que nós precisamos estar atentos a essas informações para poder ter ações positivas no presente, para que possamos ter um futuro com êxito, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, fique com o próximo vídeo.